Olá, pessoal. Hoje a gente vai continuar falando sobre o suporte básico à vida. Especificamente, iremos falar sobre a ressuscitação cardiopulmonar. Ok? A gente já falou sobre a respiração artificial na aula passada, né? Hoje falaremos sobre a ressuscitação cardiopulmonar. É, As doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no Brasil, né? Cerca de 20% das mortes acima dos 30, acima da faixa etária acima dos 30 anos, é cometida por causa das doenças cardiovasculares. Ou seja, isso aí dá um número mais ou menos aí de mais de 900 mil óbitos ao ano por causa de doenças cardiovasculares. Tá? Então, na maioria das vezes, por um ataque cardíaco, né, antes da vítima chegar ao hospital, ela pode vir ao óbito, né, vir a morte, né, vir morrer. Tá? Então, é isso que a gente vai falar hoje, discorrer sobre a importância da ressuscitação ou reanimação cardiopulmonar, tá? Por causa que, assim, tem alguns autores que falam que chamam de reanimação cardiopulmonar, né, até por causa que seria um nome mais científico, né, melhor para falar. Agora, a ressuscitação é muito utilizado ainda hoje em dia pelos livros, tá? Então, para mudar toda essa nomenclatura fica difícil. Então, o pessoal está usando até o momento a ressuscitação cardiopulmonar, tá? Não tem nada a ver com questão de religião, mas eles usam a questão da ressuscitação cardiopulmonar, tá? Então, a gente vai falar durante a nossa aula, eu vou utilizar algumas siglas, tá? E nessas siglas aí, por exemplo, é RPC, né? Vai ser a ressuscitação cardiopulmonar. A PCR seria a parada cardiorrespiratória. O DEA, desfibrilador automático externo. Tá? E o SRM, que é o serviço de resgate médico, tá? Então vocês vão se familiarizando com essa nomenclatura, porque durante a nossa aula eu vou estar utilizando essas siglas aí. Então, a parada cardíaca e a parada respiratória, né? Então, a parada cardiorrespiratória, né? Vamos tentar conceituar aí. A parada cardíaca, tanto a respiratória, é quando a pessoa ela já está praticamente inconsciente, né? Ela não responde às chamadas, ela tem uma ausência do movimento respiratório, né? Ou seja, consequentemente, ela não está respirando, né, vem a cometer a cianose, que é o arrochamento dos lábios e extremidade dos membros, as pupilas elas começam a dilatar, e a pele fria e amarelada, tá, principalmente na parada cardíaca. Então, a PCR, qual que seria a definição da PCR de uma maneira mais geral, mais ampla, assim? Então, é a cessação súbita da circulação sistêmica e atividade respiratória, em indivíduo com expectativa de restauração da função cardiopulmonar e cerebral. Tá? Então, na verdade, a circulação sistêmica, né, ela envolve já mais do sistema cardíaco, e a atividade respiratória são os movimentos respiratórios aí. Tá? Então, por isso que seria a parada cardiorrespiratória, comete esses dois sistemas aí. Então, para a gente falar da evolução da vítima, conforme o tempo de PCR, a gente pode falar assim, ó, vamos subdividir uma tabelinha entre tempo de início, tá, e a evolução possível que pode acontecer com a PCR. Então até os 4 minutos. Se você diagnosticou que a pessoa, que a vítima ou o paciente, até 4 minutos, ele teve a parada cardiorrespiratória e já começou a fazer o devido atendimento a ele, né? Então, a evolução possível para ele seria claro, se a PCR for bem feita, for bem realizada, de acordo com as recomendações, né? A evolução possível para ele seria uma boa recuperação, a consciência, a volta da consciência e também o exame neurológico normal, né? Agora, se você demorar aí até 10 minutos, tá? Depois de 4 minutos, até 10 minutos, então e começar a fazer a ressuscitação, né? Então já pô, uma evolução possível seria uma sequela neurológica, tá? Por causa que ali tem que ser uma, uma conduta rápida, né? Você não pode perder muito tempo. Tá? E se você for diagnosticar de 10 a 15 minutos e daí começar a fazer, né, o protocolo de reanimação,
aí a pessoa já tem o perigo dela chegar num estado vegetativo depois, tá? Então, tem que ser rápido mesmo. E acima dos 15 minutos do diagnóstico, pode vir a ocorrer talvez uma morte encefálica e não podemos descartar aí a possibilidade de óbito, né, da pessoa vir a óbito. Tá, então, o PCR, ele é comum, gente, no ambiente pré-hospitalar. Então, cerca de 50% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio, eles não chegam vivos ao hospital. Tá? Então, o diagnóstico ele tem que ser rápido e compreende na avaliação de 3 parâmetros: responsividade, respiração e pulso. Então, vamos falar da identificação da PCR, né? Então, é o conjunto de procedimentos realizados, né, após uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória destinados a manter a circulação de sangue oxigenado para o cérebro e outros órgãos vitais. Vamos lá, por exemplo, temos uma vítima, a vítima, você vai se responder, a vítima, ela está consciente ou não? Se a vítima, ela estiver inconsciente, se a vítima, ela não estiver inconsciente, beleza, ela está sem indícios de parada cardiorrespiratória. Agora, vamos lá, a gente vai vir por esse caminho aqui. Se você diagnosticou que a vítima está inconsciente, tá? Então você vai chamar nominalmente a vítima pelo nome, né, se souber. Ou se não souber, você chama ela por um apelido, alguma coisa assim. Se ela respondeu, tá? Se ela respondeu, beleza. Ela está sem indícios de parada cardiorrespiratória. Agora, se ela não respondeu, você já vai ter uma suspeita da parada cardiorrespiratória. Então você vai ter que verificar simultaneamente a existência de pulso em artéria central na carótida, né, que é a mais simples, a mais fácil de você estar sentindo, né, que tem a maior pulsação, e se existe movimentos respiratórios, tá? Se existem, beleza, sem indícios de parada de PCR. Se não existe, a PCR ela está confirmada, tá? Então você vai ter que iniciar as manobras de reanimação cardiorrespiratória o quanto antes. Beleza? Então seria mais ou menos essa vítima inconsciente. Vamos fazer mais uma vez o caminho. Vítima inconsciente, se ela tiver sim, você vai chamar ela pelo nome. Se ela não responder pelo nome, você vai suspeitar da parada cardiorrespiratória. Simultaneamente, você vai verificar a existência do pulso na artéria central, né, que seria na carótida, tá? A existência de movimentos respiratórios, você vai observar os movimentos respiratórios da caixa torácica dela. Se não tiver existência de pulso e nem os movimentos respiratórios, beleza. Então, beleza não, né? Mas a PCR ela foi confirmada, tá? Então você tem que iniciar as manobras da reanimação cardiorrespiratória, tá? Da ressuscitação cardiorrespiratória. Então, a parada cardíaca, o que é a parada cardíaca, gente? A parada cardíaca é mais ou menos isso aqui, ó. O coração, ele para de bater porque o miocárdio, ele não recebe o sangue e, consequentemente, o oxigênio e os nutrientes de que necessita por conta de uma anormalidade grávida ou súbita do ritmo cardíaco. Quais são os sinais e sintomas de um infarto, vamos dizer assim? Dor no peito, sensação de peso, o aperto que pode irradiar para o pescoço, para os ombros, para maxilar, para os braços, náusea, vômito, pele fria, pálida, úmida, pulso fraco e irregular, então é difícil você estar sentindo, né, a pulsação, então talvez a carótida seria a mais fácil de você estar sentindo, mas claro, né, você vai ter que ver de uma maneira leve, né, para não estar comprometendo ainda mais a nossa vítima. Dificuldades respiratórias e tontura. A vítima, tá, quando ela não estiver responsiva e ela estiver sem atividade respiratória, né, ou extremamente anormal, então então a vítima ela provavelmente não vai irá se mover, respirar ou tossir. Então o pulso carotídeo ele está ausente. Então na hora que acontecer isso aí, já vamos começar a fazer a reanimação, tá joia? Para que serve essa reanimação? Aí vocês me perguntam, eu vou falar para vocês as 3 principais causas as 3 principais consequências, né, dos benefícios da reanimação. Restabelecer a circulação e oxigenação, tá? Então vai reduzir as chances de lesão cerebral, abrir e manter a abertura das vias aéreas, tá? E ministrar a ventilação artificial com respiração de resgate, tá? Isso se necessário, beleza?
quando for são profissionais fazendo, então, daí, na verdade, já teria a respiração artificial, tá? Eu já vou explicar para vocês certinho, a gente vai ver um resumo depois, no finalzinho da aula, quando que quem pode e quem não pode fazer essa respiração artificial também. E se a pessoa tiver sem a pulsação durante 4 ou 5 minutos, a chance de sobreviver cai drasticamente, né? Então tem que cuidar com isso aí. A gente tem que estar sempre vendo, sempre analisando os sinais vitais da pessoa, né, com frequência. Então a RCP, ela aumenta as chances de sobrevida, tá? Então aqui as principais consequências da RCP. Aumenta as chances de sobrevida, que seria a oxigenação e circulação de sangue, até a chegada. A gente vai ter que fazer essa RCP. Mas agora chegou a chegada do suporte avançado, né, dos profissionais que vão estar fazendo aí o resgate, então provavelmente eles vão vir com a desfibrilação e o suporte cardíaco avançado, né? Então daí, nesse caso daí, parou a nossa conduta, que daí vai ser para os profissionais de resgate. Tá, então vamos lá. Aqui temos o desenho aí de uma parada cardíaca, tá? Então, que vocês teriam que se familiarizar sobre essas 5 gravurinhas aqui, tá? Então, começando aqui pelo telefone, né? Aonde seria a identificação precoce da PCR e você acionar o serviço de resgate emergencial, tá? O serviço médico emergencial. Beleza? Então, aqui você vai fazer o reconhecimento imediato da vítima, né, com uma parada cardíaca, com pronto acionamento ao CRM ou CME, ok? Aí, na segunda figura, temos aqui a figura da mãozinha, que já seria a RCP precoce, tá? Onde é que seriam as compressões torácicas. E ela tem ênfase à qualidade das compressões torácicas, tá? O desfibrilador, que a gente não pode descartar essa manobra, né, que seria a desfibrilação rápida, né, já pelos profissionais habilitados para isso, e o suporte avançado, né, a vida, que seria aqui o sinalzinho o desenhozinho da ambulância, tá, onde é que o fornecimento, suporte básico, o avançado, a vida de uma forma eficaz, né, onde é que a gente acionou certinho o suporte, ele chegou a tempo, tá, e também nessa quinta gravura aqui, nessa última gravura, temos aí o cuidado, né, integrados da pós-parada cardíaca, tá? Que daí tem toda uma sequência, uma continuação. Então, esse procedimento ele não acaba tão cedo, né? Então, a gente está lidando com a vida da pessoa, a gente está vendo o que está acontecendo, tá? Então, é legal a gente sempre estar tentando acompanhar até o final, né, para possivelmente ver as condutas. Já a sequência do suporte básico, dando sequência aqui, a gente vai falar sobre o suporte básico à vida agora. Tá? Depois a gente vai falar especificamente das compressões torácicas. Vamos ver também quais são os erros, as complicações e quando não fazer as compressões torácicas. E também um pouquinho da desfibrilação, né? Mas só uma pincelada aí para saber o que seria esse desfibrilador, né? Que seria o nosso DEA. Tá? Primeiramente, quando a vítima, né, aconteceu algum trauma, alguma coisa, a vítima ela tá deitada, né, a gente vai primeiro ver se ela está consciente ou não. Então você vai parar aqui do ladinho dela, ajoelhou, vai bater no ombrinho dela, ver se ela está bem, né. Então, na verdade, você vai determinar a ausência de resposta e avalie se a respiração está inadequada ou ausente nessa fase aqui, onde a gente vai estar vendo os movimentos, né, da pessoa, tá? Então aqui possivelmente ela pode já mostrar uma parada cardíaca. Tá? Em paralelo, se tiver alguma pessoa, você já vai pedir para essa pessoa acionar, né, pedir para a pessoa acionar o serviço de resgate médico e para ver se ela tem um DEA como disponível, né, que talvez seja, isso aqui não é muito comum acontecer, né. Você também vai procurar saber se a vítima estiver consciente, o local, o que houve, o número de vítimas, os cuidados ministrados, o que vai estar falando, quais são os cuidados ministrados para o próximo atendimento,
né, que você já fez, que você já procedeu e quais as informações que você tem da vítima. Tá? Mas a vítima, ela pode não estar responsiva, né? Então aí a gente está falando de uma possível parada cardíaca. Tá? Então você vai procurar posicionar a vítima, né, em uma superfície plana e firme. Você posicionando a vítima, né, claro, tem toda a técnica de você posicionar a vítima de decúbito ventral, tá? Você vai procurar desobstruir as vias aéreas com a manobra de inclinação ou elevação do queixo, que nós aprendemos na aula passada, né, da respiração artificial. O procedimento que você vai fazer, observando o tórax, ou ouvindo o ar expelido, sentindo a respiração, observar se há sinais vitais, isso aí tudo no máximo em 10 segundos, tá, gente? Coisinha rápida que você vai ver, você vai determinar a ausência de respiração e outros sinais vitais. Tá? Então, de acordo com a necessidade, você vai ter que fazer a ventilação artificial, tá? Fazer a cada 2 respirações, você deve durar mais ou menos 1 segundo, e deve ser suficiente para causar a elevação do tórax. Tá? Mas eu vou passar para vocês depois, no finalzinho da nossa aula, quem pode, quem não pode fazer a respiração artificial, tá? Por exemplo, a pessoa leiga, né? O leigo ele não pode fazer, não é aconselhado fazer a respiração artificial, né? Ou seja, ela de boca a boca ou boca a barreira, tá? É mais com o suporte médico, né? Um suporte avançado que faria isso aí com profissionais capacitados, tá? Então, no nosso caso, ele seria mais a a reanimação, né, as compressões torácicas, tá? Mas a gente vai falar sobre isso aí detalhadamente já já, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Então, de acordo com a necessidade, né, seriam os 2 sopros lentos, tá? De mais ou menos 1 segundo cada um, você viu certinho que teve a elevação do tórax, voltou à posição normal, e aí vai praticar o segundo sopro. Tá? Então, por exemplo, voltando na segunda figura aqui, então, quando não há presença, né, dos sinais vitais, você já vai imediatamente iniciar as compressões torácicas. Mas também já vamos ver que temos situações em que a AHA, né, a American Heart Association, e de ano a ano vai mudando as condutas, né, que eles indicam, né? Então, depois a gente já vai ver qual que é a diferença que teve de 2010 até 2015, de 2005 até 2010, por exemplo, tá? Então, de acordo com a necessidade, né, você vai estar desobstruindo as vias aéreas, se necessário, se a pessoa estiver inconsciente, e se não a elevação do tórax, quando estiverem fazendo a respiração artificial, então você vai suspeitar de obstrução, né? Então aí você vai ter que estar fazendo a desobstrução se necessário, tá? Então você vai ter que reavaliar a vítima após 2 minutos de reanimação, né? Utilize a UDEA e recomece a ressuscitação se necessário, tá? Então inicia as compressões torácicas externas por 2 minutos. Tá, então, 2 minutos seguidos aí está fazendo as compressões, aí intercala com a respiração. Então, aqui está o algoritmo do suporte básico, né, da vida do adulto simplificado. Vamos lá, se a pessoa está não responsiva, sem respiração ou com respiração anormal, então acione o serviço de emergência, em paralelo, veja se tem disponível desfibrilador, inicie a reanimação, a ressuscitação cardiopulmonar. Tá? A partir daí, você vai verificar o ritmo, o choque, o caso indicado, e repita a cada 2 minutos, né, todo esse processo. Então, você vai ter que fazer a compressão com força, comprimir com rapidez, não é simplesmente colocar a mão lá e tá fazendo. Né? Então, você vai ter toda uma técnica, né, que nós vamos ver nas aulas presenciais que a gente vai estar praticando isso aí. Então, aqui estão as diretrizes, tá? As diretrizes, elas sempre estão sendo atualizadas, né, pelo American Heart Association, tá? Então, por exemplo, em 2005, né, a indicação era o ABCD, tá? Então, primeiro você verificar as vias aéreas, depois você verificar a ventilação, depois a circulação e finalizando com o desfibrilador.
a partir de 2010, né, já foram atualizadas as indicações pelo ARRA, tá? Aí onde é que ficou a diferença em AABCD, agora ficou em CABD, tá? Então, o C seriam das compressões, né, das compressões torácicas, aonde que você tem que comprimir rápido e com força, tá, para o centro do peito da vítima. Tá? Então, aqui seria a gravurinha aqui da nossa letra C. Tá? As vias aéreas, né, para você reclinar a cabeça para trás e erguer o queixo da vítima, tá, para procurar desobstruí-las, né? E temos a ventilação, né, que seria aplique insuflações boca barreira, se necessário, tá? Então aquela lenda lá do voz, do ver, ouvir e sentir, tá? A partir de 2010 ele já caiu de água para baixo, tá, gente? Então você teria que avaliar a respiração, a avaliação da respiração, que seria a voz, né? Que ela foi removida do algoritmo do suporte básico de vida, porque esses passos eles demonstram-se inconsistentes. Por quê? Para a pessoa leiga, até ela ver, até ela ouvir, até ela sentir, isso aí demanda muito tempo. Tá? Então, nisso, e como nós vimos lá no início, na possível progressão e quais são as consequências, né? Então, até 4 segundos, até de 7 a 10 segundos, de 10 a 15, e acima de 15 a gente pode ter várias complicações aí, tá? Então, o voz, para as pessoas leigas, tá? Então, ele caiu na teoria foi embora, caiu de água para baixo aí, tá joia? Então, daí, se você diagnosticou que a vítima está inconsciente e ela tem a suspeita de parada cardíaca, imediatamente começar a fazer as compressões torácicas. As compressões torácicas, tá? Agora a gente vai analisar sobre as compressões torácicas de uma forma aí, mais detalhada, tá? De uma forma teórica mais detalhada, e vamos procurar prestar bem atenção, por causa que podem acontecer alguns erros no método da compressão torácica que pode vir a causar danos irreversíveis para o nosso paciente, tá? Então, nas compressões seria quando você diagnosticou a ausência de batimentos, né, principalmente pelo pulso carotídeo, tá? Ou talvez outros sinais e mais outros sinais vitais. Então, as compressões rítmicas, elas são sobre a metade inferior do externo, tá? Que mantém o sangue da vítima circulando em 2 princípios e leva a pressão da cavidade torácica, fazendo o coração bombear. E fornece também compressão direta no próprio coração. Tá? Então, essa que é a importância das compressões torácicas. Então, as compressões torácicas mais a respiração artificial, ela vem a cometer a circulação de sangue oxigenado, né? E claro, o último caso aí seria a desfibrilação e o suporte cardíaco avançado. Tá? Então, a pessoa sempre, quando você for começar a fazer as compressões torácicas, ela tem que estar em decúbito dorsal, tá? Ou seja, de barriga para cima, né? A cabeça da pessoa deve estar acima do nível do coração, tá? Então, ela não pode estar com a cabeça para baixo, né? Então, ela tem que estar acima do nível do coração, tá? Numa superfície firme e plana, aí já está dizendo que ela está praticamente acima do nível do coração, tá? E as roupas, elas não impedem as compressões, mas elas podem impedir o posicionamento correto das mãos, tá? A gente vai ver certinho como é que vai ser o posicionamento correto das mãos, tá? E a princípio, você tem que se ajoelhar próximo a um dos ombros da vítima, né? Para estar realizando a compressão torácica. Então, o posicionamento correto das mãos, eles diferenciam, tá, em vítimas adultas, em crianças e bebês. Tá? A gente vai começar falando sobre as vítimas adultas, tá? Então, aqui vocês podem ver, né, o ponto central da área da pressão, tá? Que é o nosso externo, tá? O coração, que ele está praticamente aqui do lado, né, na parte de trás, na parte posterior do externo. Aqui temos o processo chifoide, que é a continuação, né, o finalzinho aqui do externo,
Tá? Logo abaixo temos o fígado, tá? E aqui tem a clavícula, né? Daí já começou o externo. O externo é esse osso esponjoso que a gente tem entre a caixa torácica aqui, tá? Então aqui está um movimento, né? De como que vai ser a compressão, tá? Quando você vai apertar o tronco da pessoa para baixo, né? Você vai fazer a compressão. E aqui quando você vai fazer a liberação, né? O movimento torácico que está fazendo. Então aqui você pode ver que há um achatamento, né, dos órgãos. E aí quando você vai fazer a liberação, eles voltam na posição normal. Tá? Então o posicionamento, então as mãos elas devem estar posicionadas sobre o terço médio inferior do externo. Tá? Então vamos dividir aí, né, em três partes externas. Então vai ter que estar no terço médio inferior do externo. Tá? O posicionamento das mãos muito abaixo desse local pode causar dano desnecessário ao fígado. Você pode ver que o fígado está aqui, né? Então pode estar ocorrendo um dano desnecessário aí ao fígado, tá? Então, o seu posicionamento muito acima pode resultar em uma compressão cardíaca insuficiente, né? Porque, por exemplo, aqui a gente está fazendo, o próprio nome já diz, ressuscitação cardiopulmonar, tá? O nosso coração ele está aqui. Se eu colocar muito acima, né? Então vai estar sendo uma compressão ineficiente, vamos dizer assim. Tá? Então, o movimento posterior do processo chifoide, lembrando que o processo chifoide ele está aqui, tá? O movimento posterior do processo chifoide, ele pode lacerar o fígado, né? Um ponto muito mais baixo de pressão do externo deve ser junção chifre external, ou ligeiramente acima, tá? Então, esse aqui seria o posicionamento correto das mãos nas vítimas adultas. Tá? Então, no posicionamento correto, vocês podem ver aqui que, primeiro, eu localizei, né, o processo chifoide, tá, no externo. Então, coloque os dois dedos sobre o processo chifoide e utilize isso como guia para colocar a base da outra mão sobre o externo de uma forma adequada. Tá? Então, você diagnosticou onde é que está o processo chifoide, com a mão de cima, com a mão, né, na parte de cima aqui, você vai diagnosticar certinho aonde vai ser o terço médio que você vai colocar. Daí a mão que estava no processo chifoide, você vai colocar por cima da mão que você diagnosticou o local correto. Tá? Então, você vai entrelaçar os dedos, posicione os ombros diretamente acima das suas mãos e faça a compressão de pelo menos 5 centímetros sobre o externo. Tá? É difícil, né? Como é que a gente vai medir os 5 centímetros, né? Mas aí a gente vai ver na prática como é que faz isso aí. Tá? E também temos aí a colocação alternativa das mãos para RCP. Isso aqui são quando as pessoas elas têm mãos fracas ou artríticas, né? Que seria essa posição adequada para estar fazendo, para estar auxiliando no processo de compressão torácica. Tá joia, gente? Mas então, é esse movimento que nós iremos estar fazendo, esse posicionamento das mãos que será feito. Já na realização das compressões torácicas, vou tomar um golinho de água aqui, um suquinho. Para a realização das compressões torácicas, tá? Coloquei aqui certinho de uma maneira bem ilustrativa para vocês estarem acompanhando aí. Na posição 1, né, podemos ver aqui os braços, cotovelos e ombros. Eles devem estar diretamente acima das mãos, que está as mãos, né, o braço, cotovelo e ombro diretamente acima das mãos. Beleza? Aí temos aí nariz, ombro e umbigo alinhados verticalmente. Tá? Então tem que ser feito esse alinhamento aqui. Então, na compressão, aqui estamos fazendo um movimento descendente, quando você vai estar empurrando, tá? Ou fazendo a pressão do tórax. Tá? No item 2, você vai estar pressionando direto para baixo, use o peso da parte superior do seu corpo para comprimir o externo da vítima, tá? Vai ser em média de 4 a 5 centímetros. Então, aqui você está fazendo a compressão, vamos colocar aí, vamos padronizar para 5 centímetros de profundidade, né? Que vai estar fazendo a compressão do tórax da vítima.
Tá? Então, claro, o mesmo movimento que você fez, você vai ter que fazer a liberação de completamente da pressão para permitir que o sangue volte para o coração. Tá? Então, permita que o tórax volte à posição normal a cada compressão. Então, você foi lá, fez uma compressão e relaxou. Foi, vai, né? Foi, vai fazendo a compressão aí rápida, tá? Firme, de forma rápida e firme. O indicado de você fazer umas 100 compressões por minuto. Tem diferença para o profissional, tem diferença para o leigo. Nós já vamos ver também isso aí. Tá? E mantém as mãos sobre o tórax da vítima durante toda a compressão, onde é que elas têm que ser suaves e rítmicas. Tá? Então, você procurar evitar ao máximo tirar as mãos aqui do tórax da pessoa, né? Sempre está fazendo essas compressões aí. Quando a realização da reanimação, da ressuscitação no adulto, tiver um socorrista só, tá? Então, você diagnosticou a ausência de resposta da vítima, avaliou os sinais da parada cardíaca, você acionou o serviço de resgate médico, você fez checagem do pulso, a importância minimizada, tá? A gente viu que, né, a partir de 2010, essa checagem do pulso aí foi uma importância minimizada, né? Então, ela é muito difícil para inexperientes, principalmente quando a pessoa está com a pressão baixa, está com os pulsos carotídeos baixos, então já é difícil você diagnosticar a pulsação. Então, por isso que eles tiraram aí tiraram ou não, né? Deram uma importância minimizada a esses sinais vitais, mas primeiro para dar mais importância à compressão torácica, né? Então, seria 100 compressões por 2 minutos, uma média, né? Que teria que ser 100 compressões por 2 minutos para um socorrista leigo, tá? E agora, para um profissional da saúde, né? Já seria de 30 compressões para cada 2 ventilações. Isso aí em 2 minutos, tá? 30 compressões para cada 2 ventilações em cada 2 minutos, tá? Isso é para um profissional da saúde. Então, avaliar o retorno espontâneo da circulação da vítima, não, né? Elas vão ter o DEA disponível, tá? Então, o indicado é de 100 para 2. E já também eles estão avaliando o retorno espontâneo da circulação da vítima, o DE, e 100 compressões a cada 1 minuto. Tá? Então, aqui a gente está falando também quando ele está sozinho sem fazer a respiração. Então, as mãos no tórax, novamente, tá? Você fez essas 100 compressões aqui em 2 minutos. Vamos falar do socorrista leigo, tá? Para que nós podemos mais facilitar aqui a nossa explicação. 100 compressões cada 2 minutos. Tá? Então, você fez essas 100 compressões, né, e você não vai simplesmente parar depois dessa ação, né? Você vai colocar as mãos no tórax novamente e vai estar fazendo as compressões novamente, tá? Então, queira ou não queira, esse é um ciclo que cansa um pouquinho, tá, gente? Então, você vai ter que repetir o ciclo, né? O indicado é você repetir o ciclo até a chegada do serviço de resgate médico, tá? E a ressuscitação, ela tem que ser rápida e contínua. É uma frequência aí de 100 compressões por minuto, né, no mínimo, tá? E a profundidade mínima de 5 centímetros para adultos e crianças e 4 centímetros em bebês. E não deve ser interrompida a menos que seja necessário, né? Acontecer alguma coisa, em última questão, em última instância, a gente vai estar fazendo essa interrupção. Tá? Mas então tem que estar fazendo essas compressões aí continuamente. E agora, quando tem 2 socorristas, aí fica um pouquinho mais sutil o nosso procedimento, né? Facilita um pouquinho, tá? Então, posicionamento dos 2 socorristas, né? Por exemplo, um vai posicionar na lateral da vítima, né, que vai fazer as compressões, e o outro vai posicionar logo acima da cabeça para estar fazendo a respiração artificial, vai ver se as vias aéreas estão desobstruídas, ver o pulso carotídeo e outros sinais vitais. Então, a ressuscitação é mais eficiente e menos exaustiva para os 2 socorristas. Porque se um cansou, pode estar trocando de posição rapidamente, claro. Né? O que está fazendo a respiração vem para cá fazer as compressões e quem está fazendo as compressões vai para lá fazer a respiração artificial. Tá? Então, quando o socorrista cansar, nada impede de estar fazendo essa troca aí, né, de uma maneira rápida.
Então, aqui temos o posicionamento, como temos o posicionamento correto das mãos, gente, temos o posicionamento incorreto das mãos também. Tá? Esse posicionamento incorreto das mãos é quando, por exemplo, você colocou a mão muito para a direita, né, já pode causar uma fratura da costela, lacerações no pulmão e no fígado. Se você coloca a mão muito para a esquerda, pode causar uma fratura na costela, lacerações no pulmão e no coração. Se você coloca a tua mão muito para o alto, pode trincar o externo. Tá? Se você coloca a mão muito para baixo, pode quebrar todo o processo aí também, e, como a gente já viu também, danificar o tecido hepático, né? Então, você fazendo um posicionamento incorreto das mãos, você pode danificar a caixa torácica ou os órgãos subjacentes, aos órgãos que estão aí do lado. Agora, a realização da ressuscitação cardiopulmonar em bebês e crianças, tá? Essa, essa, esses sujeitos, eles estão mais propícios a problemas respiratórios, tá? Então, você tem que fazer a reanimação a cada 2 minutos, né, e já acionar o serviço de resgate médico. Então, jamais fazer as compressões torácicas e respiração artificial se não diagnosticar a parada cardíaca, tá, gente? Então, os sinais, lembrando, os sinais e sintomas, né, da parada cardíaca: respiração ofegante, ausente, regular ou lenta, ausência do pulso braquial ou da carótida, ausência da movimentação do tórax, pele azulada ou pálida, ausência de reação a tapinhas, né, nas crianças, nas bebês, você dá uns tapinhas sutil para você ver se tem alguma reação, se ela abriu o olho, se ela se movimentou, se respirou de uma forma diferente. Tá? Então, é uma ausência, reanimação a tapinhas. Tá? E a reanimação e a realização da RCP em bebês, primeiramente, você vai definir a não responsabilidade, né, e responsividade, e procure rapidamente qualquer sinal vital de respiração. Primeiramente, você vai colocar as mãos sobre a testa ou embaixo dos ombros para dar apoio, tá, gente? Então, a pessoa não está movimentando aí também, né? Então, apoia a mão na testa, né? E nos ombros para dar um apoio. E vai fazer 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Tá? Checar o pulso da artéria braquial. Se ausente, já reinicie a RCP. Tá? Então, aqui pode ver que já está dando importância aí a artéria braquial, tá? Que é aquela aqui no braço que nós vimos também. Tá? Agora para socorristas leigos, por exemplo, né, não seria interessante estar fazendo essa ventilação, tá? Então, aqui a gente está falando sobre socorristas profissionais, tá? Que seria de 30 compressões para uma ventilação. Tá? Agora, para socorrista leigo, seria as compressões ininterruptas durante 2 minutos e verificar a pulsação. Tá? Então, você vai iniciar as compressões em um bebê ou uma criança com a parada cardíaca e uma frequência de pelo menos 100 compressões por minuto. Abaixo externo, 1/3 da profundidade do tórax. Tá? Então, já é um pouquinho menos aí do que dos adultos, né? Então, a posição correta dos dedos sobre o tórax, tá? Então, você vai estar utilizando aí os dedos médio e anular, tá? Médio e anular para fazer as compressões. O indicador você vai estar afastando do tórax, tá? E no centro, abaixo do médio, abaixo do nível dos mamilos, você vai estar fazendo essa compressão torácica em bebês. Tá? Agora vamos falar sobre crianças de 1 a 12 anos. Tá? Então vai ser para socorristas profissionais, né, treinados de 30 compressões para 2 ventilações. Nós, socorristas leigos, faremos de compressões ininterruptas de praticamente 2 minutos. E se tiver 2 socorristas, 15 compressões para 2 ventilações. Tá? E não 30 para 2 se tiver um socorrista. E aqui, se tiver 2 socorristas, 15 para 2. Tá joia? Então, posicionando a mão na cabeça da criança, tá? A outra no tórax, compreende na metade inferior do tórax, tá? E a parte posterior da palma da mão, tá? Você vai pegar só uma, tá, gente?
Vou pegar a parte posterior da palma da mão, e para pressionar o externo, praticamente 1/3 de sua profundidade, onde é os 5 centímetros. Então, uma mão na cabeça, a outra mão na, na cavidade torácica, né, para você estar fazendo as compressões. Tá? Então, esse aí seria o procedimento para crianças de 1 a 12 anos. A frequência seria de praticamente ininterrupta, né? Aqui a gente está falando para socorristas leigos, né? De 100 compressões por minuto, o mínimo de interrupções possível, tá? E sempre está procurando aí a utilização do DEA, né? Se possível, seguir as instruções em andamento, onde tem sempre o tamanho ideal do pacote, a utilização das pás torácicas, dependendo do fabricante, tem diferença. Então, aqui, um breve resumo aqui, a gente tem de como está fazendo, né, as compressões torácicas no bebê, na criança, tá, e também no adulto. Tá? Então, difere a técnica de uma faixa etária para outra. Tá? Então, concluindo a ressuscitação, a reanimação cardiopulmonar, ela deve ser feita até que a vítima esteja respirando praticamente de novo, né? Ou tenha pulsação, ou até que. Aí estão as situações que a gente vai estar parando ou concluindo a reanimação. A respiração e o batimento cardíaco, eles são restabelecidos espontaneamente. Tá, gente? Isso aí é muito incomum acontecer. Tá? Isso aí não acontece de uma forma fácil, não. Isso aí é muito incomum acontecer, mas se voltou a, a respirar e ter o batimento cardíaco de novo, né? Então, a vítima, você conseguiu, de uma forma muito efetiva, você conseguiu reanimá-la. Claro, quando chega um socorrista treinado, médico, equipe treinada, você já vai ter que dar o lugar para esses profissionais estarem fazendo, né? Esse procedimento, ou se o médico também pediu para, opa, dá licença, né? Deixa eu assumir aí também um pedido médico, você já vai ter que, ou acontecer alguma coisa, que o médico pediu para você parar de fazer a reanimação, você vai parar. A transferência da vítima para um centro de assistência médica apropriada, tá? Se você estiver exausto ou incapaz de continuar o suporte à vida, tá? Então, assim, se você realmente não está conseguindo mais, em última instância, aí você vai estar parando de fazer a reanimação, tá? Ressuscitação cardiopulmonar. Tá joia? Então, as condições, o ambiente também ele não oferece segurança para que você continue, né? Ou talvez a vítima ela seja declarada morta por um médico. Você não vai parar de fazer porque você achou que a vítima está morta, né? Então, se a pessoa veio ao óbito, né? Então, é bom você estar seguindo as recomendações de um médico aí para estar vendo essa questão, tá, gente? Então, aqui temos as diferenças, né, do leigo, dos leigos profissionais de saúde e do suporte avançado, tá? Então, praticamente, a diferença aqui de um leigo, né, primeiramente, você vai identificar se está em parada cardíaca, você vai acionar o SAMU, né, e você já vai fazendo a compressões torácicas em paralelo. Agora, os leigos profissionais da saúde. Então, mesmo procedimento, vão identificar a PCR, tá? Só que aqui vocês já podem ver que eles já estão vendo a pulsação, tá? Como eles já são mais treinados para isso, já estão vendo a pulsação. Então, essa é a diferença pro leigo, tá? Com certeza eles vão acionar o SAMU também. E aqui a compressão torácica e a ventilação, tá? Que pode ser, que é mais indicada aí é a boca máscara, tá? Então, essa também é a diferença dos leigos profissionais de saúde. Aí, claro, do suporte avançado, né, que seria do socorrista em serviço e os hospitais. Tá? Então, aqui a diferença para leigos profissionais da saúde e suporte avançado. Um breve resumo, tá, gente? Aqui estou fazendo um resumo aí para vocês, tá? Qual que é a diferença entre o suporte avançado, ou pessoas treinadas, o leigo, o que a gente pode fazer com a criança, ou com o adulto, ou com o bebê, tá? Aqui está um breve resumão aí que vai ajudar vocês também para estar facilitando o nosso estudo, tá? De uma forma mais didática. Então, aqui temos nessa coluna aqui, temos o componente, né, que vamos analisar,
tá? E nessas demais colunas aqui temos as recomendações, tanto para adulto, para criança e para o bebê, tá? Então vocês podem ver que aqui foram subdivididas em colunas as diferenças que tem de uma faixa etária para outra, tá? E, por exemplo, se não tem diferença de uma faixa etária para outra, então daí não está subdividido em colunas aqui, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre reconhecimento. O reconhecimento, se a pessoa está consciente ou não, é a responsabilidade dela para todas as idades. Tá? Então, vamos lá nos adultos. Se ela tiver sem respiração ou com respiração anormal, tá? E para as crianças e bebês vai estar quando ela vai estar praticamente sem a respiração. Tá? Para as três faixas etárias, a gente vai ver também o reconhecimento sem o pulso palpado em 10 segundos, para todas as idades, apenas para profissionais da saúde, tá? Então, essa checagem da pulsação já seria mais para profissionais da saúde estarem fazendo. A sequência da ressuscitação é CAB para todas as faixas etárias, tá? E a frequência da compressão é no mínimo de 100 vezes por minuto. Quanto mais vezes você conseguir, aí melhor, tá? A profundidade da compressão é no mínimo de 2 polegadas para adultos, tá? Então aí dá mais ou menos uma média de 5 centímetros, e para crianças, no mínimo 1/3 do diâmetro, né? Da visão anteroposterior, cerca de 2 polegadas, tá? Vai dar 5 centímetros. Agora, para os bebês, vai dar praticamente cerca de meia polegada, de 4 centímetros. Então, o retorno da parede torácica, ele vai permitir o retorno total entre as compressões, tá, de todas as faixas etárias, né? Então, você comprimiu, na volta você vê o retorno total, daí você está fazendo a segunda compressão, tá? Então, isso aí de uma forma rápida e segura, né? Então, os profissionais da saúde, eles devem alternar, que aplicam as compressões a cada 2 minutos, tá? Então, e também tem a questão das vias aéreas aqui, tá? Que eles podem fazer a respiração artificial, né, dos profissionais capacitados, tá? Os profissionais da saúde alternar as compressões, mas se conseguir manter, né, sem problemas. Agora, as interrupções das compressões, elas servem para minimizar as interrupções das compressões torácicas, tá? Tentar limitar as interrupções a menos de 10 segundos. Então, por exemplo, se você parou, né, já menos de 10 segundos já está voltando a fazer essas compressões torácicas, e ela é muito interessante, tá sempre fazendo isso aí, tá? Menos de 10 segundos. Menos, né? Então, 10 segundos seria o máximo. Então, você fez, cansou, tá exausto, não aguenta mais, parou, deu 5 segundos, 6 segundos, 3 segundos, 2, o que seja, já vai voltar a fazer essas compressões aí. E as vias aéreas, né, feita sobre a inclinação da cabeça, elevação do queixo, os profissionais da saúde que suspeitavam de trauma, anteriorização da mandíbula, tá, feito pelos profissionais da saúde, né? Lembra daquela técnica que a gente fez também da tração da mandíbula. Tá? E a realização da compressão a ventilação até a colocação da via aérea avançada. Tá? Então, de 30 para 2, tá? De 30 compressões para 2 ventilações, isso aí para adultos, né, quando tiver 1 ou 2 socorristas. Tá? E para criança e para bebê, né, que a gente está falando para pessoas capacitadas, aí, treinadas para fazer. Né? 30 compressões para 2 ventilações, quando tiver 1 socorrista, ou 15 compressões para 2 ventilações, quando tiver 2 socorristas ou profissionais da saúde. Né? Agora, as ventilações, quando o socorrista não treinado ou não proficiente, então apenas as compressões, tá, gente? Não esqueçam disso aí. As ventilações é só para pessoas capacitadas para estarem fazendo. As ventilações com a via aérea avançada, já são profissionais da saúde, seria uma ventilação a cada 6 ou a 8 segundos, para cada 8 a 10 ventilações por minuto. Tá, então, isso daqui, vocês podem ver qual que é a diferença, né? Aqui a gente já está falando de suporte básico avançado, né? Uma ventilação a cada 6 a 8 segundos e 8 a 10 ventilações vai dar praticamente por minuto aí. Tá, então, elas são assíncronas com compressões torácicas e cerca de 1 segundo por ventilação.
e elevação visível do tórax. E também, para finalizar, temos aí o desfibrilador, né, que é a desfibrilação, que seria usar o DEA, assim que ele estiver disponível, minimizar as interrupções das compressões torácicas antes e após o choque, e reiniciar o RCP, começando com as compressões imediatamente após cada choque. Tá? Então, deu um choque, né, você já está reiniciando a RCP, né, começando com as compressões torácicas logo após o choque, né? Então, praticamente aí vai tá alternando isso aí, tá? Os erros e as complicações e quando não fazer os métodos, tá? Então, seria a abordagem, a metodologia RCP, ela é mudada ao longo dos anos. Então, sempre a gente tem que estar atualizando, procurando saber quais que são as recomendações da American Heart Association, tá? Sempre tem que estar disponível aí a cada anos aí, poucos anos eles estão refazendo as indicações, né? As compressões torácicas, elas têm que ser feitas de uma forma rápida e com força. Tá? Os socorristas, eles devem alternar entre as compressões e as ventilações, né, para evitar a fadiga aí também, né? E as ininterrupções da RCP, elas devem ser evitadas ao máximo, tá, gente? Se a pessoa tiver sem respiração, o pulso, claro, o pulso, né, como a gente já falou, só pode ser é, aferida aí pelos profissionais da saúde, né? E sem outro sinal vital, como tosse ou movimento, por exemplo, inicia a RCP, tá? Então lembre, sem a respiração, sem a pulsação, quem for capaz de tá aferindo, e sem qualquer outro sinal vital, que é tosse, algum movimento, já começa fazendo as compressões torácicas. Tá? Quais que são os erros aí? Vamos falar primeiro das compressões torácicas, né? Os principais erros das compressões torácicas seriam dobrar os cotovelos, tá? Você tá fazendo mais ou menos dessa forma, né? Lembrando que tem que estar com o cotovelo estendido, tá? O posicionamento dos ombros em relação às mãos, posicionar incorretamente as mãos no tórax, né? Ou você fazer assim, né? Ou assim, tá? Então, posicionar corretamente as mãos no tórax, lembrando que os dedos, eles não podem estar tocando o tórax, tá? Na questão da reanimação em adultos. Você fazer lentamente, né? Então, fazer lentamente, com medo, tá? Tem que fazer rápido, né? Essa reanimação tem que ser rápida. Profundidade insuficiente também é um grande erro da compressão torácica. Compressões bruscas em vez de suaves, tá? E afastar ou mover as mãos entre as compressões, tá? Então, assim, você está fazendo as compressões do jeito que você começou, você vai terminar aí também, né? Então, procurar evitar, afastar ou mover as mãos entre as compressões. E a ventilação, né? Você também tem que evitar de fazer a inclinação da cabeça do adulto para trás, né? A posição inadequada da cabeça, a vedação inadequada sobre a boca-nariz, né? Por exemplo, no caso aqui da ventilação, né? Que a gente viu na aula passada, né? Que às vezes tem a vedação da boca-nariz, né? As respirações incompletas e rápidas, e não observar e ouvir a respiração. Então, a gente tem que sempre estar vendo aí os sinais vitais também. Então, mesmo que a RCP ela realizada corretamente, claro, ela pode causar complicação, gente, né? Nenhum protocolo aí, toda regra tem sua exceção, vamos dizer assim. Tá? Onde é que ela pode vir a ocorrer fraturas nas costelas ou externo, tá? A separação da cartilagem da costela, que ela é comum em idosos, tá? Temos aí o pneumotórax também, tá? O pneumotórax é a presença de ar entre as camadas da pleura, né? A pleura seria uma membrana fina, transparente, de duas camadas que reveste os pulmões e o interior da parede torácica. Isso aí resulta num colapso parcial ou total do pulmão, tá? Principalmente daí que as mãos estão posicionadas incorretamente, tá? O hemotórax, que é o derrame ou a presença de sangue na cavidade pleural, né? E contusão pulmonar ou lacerações no fígado, né? No tecido hepático. E quando não aplicar a RCP,
A lei, gente, a lei. Você tem que administrar RCP a qualquer vítima que necessite, né? Ou você tem algum motivo médico para não fazê-lo, tá? Existe o rigor mortis ou outros sinais de morte, ou que a pessoa pode vir a óbito, tá? Que você, na verdade, você não poderia aplicar RCP. E a vítima ela tem ferimentos que certamente causarão o óbito, né? Causarão a morte, tá? Então, isso aí nesse caso, nesses casos, você seria de não aplicar a RCP, tá joia? Então, corrigindo aqui na primeira situação, né? Você tem que aplicar o RCP em qualquer vítima que necessite, ou se você tem, né? Se você não vai aplicar, claro, se você tem algum motivo médico para não fazê-lo, tá joia? Então, aqui, só falando um pouquinho, para vocês terem noção do que seria a desfibrilação, né? Para quem gosta dos Simpsons aí, vocês podem estar visualizando aqui a imagem reanimando o Homer Simpson aqui com o DEA, né? Seria uma aplicação de uma corrente elétrica no tórax da vítima que teve uma parada cardíaca. Tá? Ela pode, né? Pode promover a retomada das contrações e batimentos normais do coração, né? Não significa que ela vai acontecer, mas pode vir estar acontecendo aí a retomada das contrações. E qual que seria a função do DEA? Reverter o quadro de fibrilação auricular ou ventricular por meio de descargas elétricas, de acordo com a necessidade do paciente. Tá? Então, e a aplicação, ela pode ser direta ou por meio de eletrodos, tá? E o mais comum é o desfibrilador automático externo, que é o nosso DEA. Tá, joia, pessoal? Essas são algumas referências da nossa aula, tá? Vou estar disponibilizando esses slides aí para vocês estarem estudando e também a nossa aula para vocês estarem acompanhando via YouTube também. Tá, joia? Desde já eu agradeço a atenção de vocês e peço para que fiquem na nossa sala agora, na sala de aula, tá? Retomem aí nosso classroom e vamos tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? E a gente vai fazer um simulado, um joguinho de 5, 6 perguntas, onde vai ter múltiplas escolhas, e também a gente vai ter uma questão descritiva para vocês estarem respondendo. Tá joia? Valeu, muito obrigado e até a próxima.